Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim trazer para vocês 3 argumentos que você pode usar aí no seu recurso da suspensão do direito de dirigir. Vambora? Tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil para você, então fica comigo até o final. Bom, prescrição. Prescrição é a primeira coisa que você pode alegar no seu recurso de suspensão do direito de dirigir. Bom, a prescrição ela acontece da seguinte maneira. Quando você soma 20 pontos no período de 12 meses ou quando você comete uma infração autossuspensiva, ou seja, aquelas que já prevêem como penalidade a suspensão do direito de dirigir, o Detran, que é o órgão responsável aí para aplicar as penalidades de suspensão e cassação, ele tem o prazo de 5 anos para instaurar, para abrir o processo de suspensão contra o seu direito de dirigir, tá? Então, a partir do momento que tem infração autossuspensiva ou 20 pontos no período de 12 meses, ele tem 5 anos para instaurar este processo de suspensão, beleza? Então, de repente, se o seu processo não é instaurado dentro do prazo de 5 anos, nós vamos ter a primeira prescrição, que é a prescrição da ação punitiva. Então, você vai poder alegar isso aí no seu recurso da suspensão. Outra prescrição que nós temos é a prescrição intercorrente. E o que é essa prescrição intercorrente? Bom, vamos supor que o processo tenha sido instaurado dentro do prazo de 5 anos. Você vai lá e apresenta a sua defesa a este processo de suspensão. Beleza. De repente, o seu processo ele fica paralisado, ou seja, sem andamento, sem nenhuma movimentação pelo período de 3 anos. Isso, aquela lá era 5 anos. Lembra? Agora eu tô falando de você. O processo foi instaurado no prazo de 5 anos, você apresentou defesa e o seu processo está parado por 3 anos. Se acontecer isso, você pode alegar a prescrição intercorrente, tá bom? Então, 2 tipos de prescrição: prescrição da ação punitiva e prescrição intercorrente. A segunda alegação que a gente pode fazer aí num processo de suspensão do direito de dirigir é alegar que as multas, né, que geraram ali os 20 ou mais pontos no período de 12 meses, né, de repente alguma dessas infrações ainda está em recurso. E aí você vai poder alegar uma frase, né, uma coisa que está prevista lá no artigo 6 da resolução 723. O que fala esse artigo? Ele fala que somente depois de esgotados todos os meios de defesa, né, todas as etapas da esfera administrativa da infração, é que a pontuação, né, os pontos, eles poderão ser considerados para fins de instauração do processo de suspensão. Então, de repente, se você tem alguma multa lá, que você ainda está recorrendo, que ela está pendente de julgamento e ela já consta ali no seu processo de suspensão, você pode alegar que o seu processo foi instaurado em cima ali de infrações que ainda estão pendentes de julgamento. Isso está lá no artigo 6º da resolução 723 do CONTRAN. Antes de eu falar do terceiro argumento aqui para vocês, eu quero deixar claro uma coisa que é muito importante, que não é todo mundo que sabe. Bom, você nunca pode, no processo de suspensão, tentar argumentar o porquê do cometimento das infrações que constam ali no seu prontuário. Então, de repente, você tem 30 pontos. E aí você tem multa de excesso de velocidade, de falta de cinto de segurança, de passar no sinal vermelho. Bom, não adianta você querer impugnar, né? Você querer contestar essas multas que já estão no seu prontuário. Primeiro, porque nem sempre é o Detran o órgão autuador, ou seja, o órgão que fez essas multas que estão no seu prontuário. E sendo assim, ele não tem competência para anulá-las nem nada assim. O que ele pode fazer é a terceira dica que eu vou falar para vocês, né? O terceiro argumento de recurso. E outra coisa pela qual você não pode, né, contestar essas multas é que normalmente o prazo de recurso ele já se esgotou, ou seja, se não recair na hipótese lá
de que a gente está falando de infrações que ainda estão pendentes de julgamento, você não vai poder contestá-las, porque o prazo ali, quando já é instaurado o processo de suspensão, normalmente, né, e da maneira legal como deve ser, ele já deve ter se esgotado. Agora vamos falar então do terceiro argumento de recurso, tá? Então, o que é esse terceiro argumento? De repente, você apresentou defesa ou recursos da penalidade de multa, lembra que eu falei no argumento 2? Ou de repente você fez indicação de condutor e de repente essas multas estão constando aqui no seu processo de suspensão. O que você vai alegar? Você vai alegar que a multa foi anulada ou que você fez indicação de condutor, com base em que? No artigo 7º, parágrafos 5º e 6º da Resolução 723 do CONTRAN, tá? Eu vou deixar aqui nesse vídeo o link para você, aonde você encontra essa Resolução 723 e os artigos que eu mencionei aqui nesse vídeo, tá legal? Espero que você tenha gostado dessas dicas, já deixa o joinha aqui no vídeo e compartilha com seus amigos para que eles saibam como que deve ser feito um recurso da penalidade de suspensão da maneira correta, tá? Com chances de que ele realmente dê certo e anule essa penalidade, tá legal? Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo.